A sucessão apostólica. Jurisdição da Igreja Católica? A Igreja Católica defende essa tese com unhas e dentes, a ideia de que a sucessão apostólica lhe pertence por direito divino. Cristo determinou que Pedro sempre deveria ter sucessores neste primado, e que os bispos romanos são esses sucessores. New Catholic Encyclopedia, Nova Enciclopédia Católica, 2003, volume 11, páginas 495 a 496. Será mesmo? Segundo essa doutrina, os bispos de Roma herdaram, do apóstolo Pedro, uma linha ininterrupta de autoridade que os coloca no comando da cristandade. O problema? Esse conceito está mais para uma construção política do que para uma verdade bíblica. Vamos desmontar essa tese tijolo por tijolo. O apóstolo Pedro é o primeiro papa? Só se for no conto de fadas eclesiástico. Os católicos afirmam que Pedro foi o primeiro papa e que sua autoridade passou a seus sucessores. Para sustentar isso, recorrem a Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação. E dizem que Jesus o colocou como chefe da igreja. Mas será que o próprio Pedro sabia disso? Porque ele nunca se declarou cabeça da congregação. Pelo contrário, em suas cartas, ele se descreve humildemente como apóstolo e ancião. Nada além disso. 1 Pedro 1:1-5:1. Além disso, Paulo, que escreveu diversas cartas às congregações e mencionou Pedro algumas vezes, jamais sugeriu que ele fosse o líder supremo da igreja. Em Gálatas 2:8, Paulo diz que Pedro tinha um apostolado para os circuncidos, mas não que era o chefe de todos os cristãos. E tem mais. Quando Paulo escreve aos cristãos de Roma, ele menciona uma longa lista de irmãos. E cadê Pedro? Sumiu? Esqueceu de incluir o próprio Papa na saudação? Romanos 16:1-23. Também, quando Pedro escreveu sua primeira carta, Paulo escreveu uma segunda carta a Timóteo. Nessa carta, Paulo mencionou claramente Roma. Na verdade, Paulo escreveu 6 cartas em Roma e adivinhem, ele não mencionou o primeiro Papa Pedro em nenhuma delas. O apóstolo João escreveu 3 cartas e o livro de Apocalipse. João não mencionou que a congregação em Roma era a mais importante, nem fez referência ao Santo Papa. Estranho, não? A história não perdoa. Nada corrobora com essa tese católica. Se Pedro nunca se declarou líder supremo, e a Bíblia não sustenta essa tese, de onde surgiu essa história de sucessão apostólica? Simples. De um jogo de poder. Segundo The Cambridge History of Christianity, não havia um bispo monarca em Roma antes de meados do século II. Ou seja, no tempo dos apóstolos, ninguém via Roma como a sede suprema da cristandade. Mas, com o tempo, os bispos de Roma começaram a se destacar. O que fazer para legitimar sua crescente influência? Criar uma narrativa conveniente. Sempre tivemos a autoridade máxima. Herdamos isso de Pedro. O problema? As listas de sucessão foram inventadas muito tempo depois e estão cheias de nomes questionáveis. O jesuíta John Mackenzie, quando era professor de teologia em Notre Dame, escreveu: não existe evidência histórica para a inteira cadeia de sucessão de autoridade eclesiástica. The Roman Catholic Church, Nova York, 1969, página 4. A New Catholic Encyclopedia admite: a escassez de documentos deixa muita coisa obscura sobre o primitivo desenvolvimento do episcopado. 1967. Volume Priern, página 696. Mas não para por aí. No século XIV, houve o grande cisma do Ocidente, quando 3 homens se declararam papas ao mesmo tempo. Cada um dizia ser o sucessor legítimo de Pedro, e os 3 se excomungaram mutuamente. A pergunta óbvia: qual deles estava na santa linha ininterrupta de sucessão católica? Difícil decidir quando todos se consideram os verdadeiros herdeiros apostólicos, não? A própria Igreja Católica teve que resolver esse imbróglio no Concílio de Constança, 1414 a 1418, onde simplesmente invalidaram todos os papas concorrentes e elegeram um novo. Ou seja, a sucessão, supostamente inquebrantável, foi redefinida por voto humano. O historiador Geoffrey Barraclough, em The Medieval Papacy, detalha como o papado se tornou um jogo de poder
com disputas internas e manipulações políticas. A árvore da sucessão e seus frutos. Frutos podres ou bons frutos. Jesus disse que uma árvore se conhece pelos frutos. Mateus 7:17 a 20. Então, se a sucessão apostólica realmente é um selo divino de autoridade, deveríamos esperar que os papas tivessem produzido frutos excelentes. Mas, quando olhamos para a história dos papas, encontramos um desfile de corrupção, assassinatos e imoralidade. Alguns exemplos chocantes. Leão X, 1513 a 1521. Devotado a prazeres mundanos e nepotismo descarado. Envolvido em transações políticas, muitas vezes nepotistas, e devotado a prazeres mundanos extravagantes, Leão X negligenciava as urgentes tarefas de natureza espiritual. Enciclopédia Católica, Lexicon für Theologie und Kirche. Alexandre Sexkel, 1492-1503. Envolvido em imoralidade, simonia e abuso de autoridade. Karl Amon, padre católico e professor de História da Igreja, diz que relatórios comprovados a respeito do Papa Alexandre VI revelam muita falta de escrúpulos, abuso de autoridade, simonia e imoralidade. E não são casos isolados. Vários papas medievais eram verdadeiros mafiosos, envenenando opositores e enriquecendo às custas do povo. Será que esse é o tipo de líder que Jesus escolheria para guiar sua igreja? E vale lembrar, Pedro recusou ser reverenciado por Cornélio, dizendo que era apenas um homem, Atos 10, 25 e 26. Já os papas recebem títulos como Santo Padre, Vigário de Cristo, e esperam que os fiéis beijem seus anéis. Algo não bate, não acha? Sucessão? Do Vaticano, claro, uma invenção de cunho político. A sucessão apostólica é uma doutrina que se sustenta apenas dentro da Igreja Católica. No tribunal da Bíblia e da história, essa alegação desmorona. A Bíblia não ensina sucessão apostólica. Pedro nunca reivindicou ser chefe da Igreja. A história mostra que a primazia de Roma foi um desenvolvimento gradual e político. A sucessão foi interrompida e remendada diversas vezes pela própria Igreja Católica. Os frutos da sucessão são tudo, menos excelentes. Se a sucessão apostólica fosse um selo divino de verdade, a Igreja Católica teria mantido a doutrina pura dos apóstolos. Em vez disso, vemos um sistema moldado por interesses políticos, jogos de poder e teologias bizarras. Agora, se os católicos insistirem que a sucessão é inquebrantável, talvez queiram explicar como isso funcionou quando 3 papas brigavam pelo trono, ou quando a própria Igreja rasgou sua linha ininterrupta e escolheu um novo papa à base do voto humano. Mas, claro, questionar a jurisdição católica sobre essa sucessão pode ser considerado heresia, e se fosse no período da Santa Inquisição Católica, após publicar esse artigo, eu seria queimado vivo. Mas, tudo em nome da santidade e do amor católico.